Fala galera, tudo bem? Hoje vamos para o quinto episódio da minha história, um pouquinho da história da minha vida. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso pedir um favor para vocês. Não esqueçam de apertar o botãozinho inscrever-se. Sabe por quê? 70% das pessoas que estão vendo esses vídeos não são inscritos. Então, se vocês clicarem nesse botãozinho se inscrever, é bem provável que a gente chegue em 50 mil inscritos muito rápido. Então me ajuda, por favor, e assim vai aumentando o número de inscritos, eu vou gerando mais conteúdo e por aí vai. Mas bora fazer agora e contar mais um pouquinho da minha história, daí vocês dão um like, comentem aí também o que vocês estão achando. É uma série que tá me dando muito orgulho de fazer e eu espero que vocês gostem também. Então vamos lá, vamos seguir de volta em Orlando, já tô dando uma tapinha aqui no estúdio, me fala se vocês estão gostando ou não, se a iluminação melhorou, fico esperando aqui críticas e sugestões pra gente melhorar sempre, tá bom? Então bora ler para quinto episódio da minha vida. E o quinto episódio da minha vida não podia começar diferente, né? Tem que começar com a Apple envolvida. Vocês lembram lá no último episódio que eu contei um pouquinho sobre o desbloqueio do iPhone 3G, que foi uma loucura, foi assim uma coisa realmente que eu não imaginava que poderia acontecer na minha vida. Cara, foi incrível, foi incrível. Muita coisa aconteceu ali, né? Fui o primeiro cara a desbloquear, chamou muito a atenção, mas eu precisava dar o próximo passo e de fato eu não sabia ainda o que eu iria fazer, mas eu tinha certeza absoluta que continuar desbloqueando o telefone não ia ser a solução. Primeiro porque o mercado já tinha deteriorado inteiro, né? Muito porque a Oi veio com aquele bloqueio não, uma campanha muito forte, e a própria Apple acabou desbloqueando de fábrica os telefones. Eu sabia que aquilo ali ia acabar assim que acabasse o contrato, né? Então teria mais o 4 com algum tipo de SIM lock e depois o 4S já seria 100% desbloqueado, então não teria por que eu ficar naquele mercado. E eu comecei a pensar em algumas alternativas. E antes de eu pensar em umas alternativas, eu tive um contato, que daí é uma dos pontos altos, né, de quando eu conto algumas histórias, que foi um contato uma vez da Apple me convidando para dar um pulo lá em Cupertino para a gente conversar. E foi uma reunião que acabou nunca acontecendo, porque no meio da reunião eu me senti um pouco medroso, com medo, acuado. Acuado não, que eles foram super gentis, acuado não é a palavra certa, medroso mesmo, bunda mole, bunda molão. Cheguei numa sala de reunião que tinha um monte de gente, uma pilha de papel, um monte de advogado, e eu perguntei para eles, se eu estava ali obrigado ou se eu estava convidado. E eles falaram, óbvio que você está convidado, Breno, fica à vontade. Eu pedi para ir no banheiro e acabei fugindo. Isso, eu fugi de uma reunião lá em Cupertino, em São Francisco, né, na Califórnia, e acabei não ouvindo o que o pessoal tinha para me dizer. Mas naquela época, o que era de fato isso? Era um primeiro contato para a Apple mostrar para algumas pessoas o que ela previa do futuro do iPhone, o que ela previa do futuro da mobilidade, do que seria, né, celulares, como a gente deveria usar os celulares ali para frente. E depois de algumas semanas que eu dei essa fugidinha básica dessa reunião, a gente entrou em contato de novo e eles puderam me apresentar tudo isso. E eu fiquei, cara, alucinado, encantado pelo que eles falavam, sabe? A possibilidade do iPhone aceitar aplicativos, que eles cuidariam da distribuição, que eles fariam o sistema de pagamento global e que tudo iria ficar num repositório único, que a Apple faria o desenvolvimento, a distribuição. E muito se fala que a Apple acabou correndo atrás, né, e lançando a loja por causa do seed e do installer. Eu hoje, olhando assim friamente, eu não acredito nisso. Eu acredito que de fato a Apple já tinha o plano de lançar aplicativos, só que o seed e o installer fizeram isso acelerar. Então, a partir do momento que eles viram que esse era um mercado rentável, que tinha muita gente, pessoas procurando coisas diferentes ali, eles aceleraram o Application Store para ser lançada o quanto antes. Então, a gente viu ali, né, essa Application Store logo no iPhone 3GS, se eu não me engano. Então, foi esse o momento da virada ali, e daí acabou que a conexão de pessoas que eu tinha feito ali, né, que eu tinha desbloqueado o telefone de muita gente, eu acabei um dia recebendo uma ligação do Walter Longo, e o Walter Longo falando, Breno, queria bater um papo com você, queria marcar um almoço, você, o Roberto Justus, para a gente conversar sobre desenvolvimento de aplicativos, essa nova onda que vai ser. E daí nesse almoço foi muito legal, assim, foi um almoço num restaurante pertinho ali da Yang, que era um lugar para um drive range, né, para você ficar batendo bolinhas de golfe. E nesse almoço a gente teve a ideia de então fazer uma empresa de desenvolvimento de software.
E o Walter acabou me linkando com o filho dele, que é o Ricardo Longo, que é um cara que eu preciso assim agradecer imensamente. Foi o cara que me botou na linha, me mostrou como deveria ser, né, trabalhar, como que eu deveria ser mais organizado, a importância que eu tinha que estar pro meu dinheiro, me socorreu em vários momentos ali da minha vida, principalmente momentos financeiros que eu estava apertado sem grana, o Ricardo estava lá e me ajudou. Então assim, basicamente foi, cara, um grande mentor e um aliado nesse começo da Fingertips. E daí basicamente o que a gente fez? A gente um dia foi almoçar, eu, o Ricardo e o Walter, e o Walter super incentivou, falou, olha, vocês tinham que montar uma empresa juntos, vocês dois são muito bons, o Breno manja tudo de tecnologia, o Ricardo tem bastante contato e eu super organizado, por que vocês não montam uma empresa? E daí, nesse almoço, eu bati um papo com o Ricardo, vi realmente que ele tinha coisas que poderiam me agregar absurdamente e propus para ele, falei, Ricardo, a gente chama ele carinhosamente de Rico, Rico, vamos montar então essa empresa? E ele virou para mim e falou assim, não, mais do que montar, eu já tenho um nome, eu já tenho um domínio e já tenho um logotipo. E ele me mostrou lá na hora, chamava Fingertips. E eu falei, cara, você tá de sacanagem. Deixa eu dar uma olhada. E achei aquilo super legal. Não o logotipo, porque o logotipo era horrível, né? Era muito feio. Mas daí a gente falou, né? Fingertips, que era até o livrinho que via dentro do iPhone. A gente falou, cara, sensacional. Vamos lançar a primeira iPhone Solution Provider do país. E a gente foi com esse posicionamento para o mercado. E daí o que eu combinei com ele? Que do meu lado, né, sócios seriam eu, o Paulinho, que não dá para deixar de lado de jeito nenhum, o Paulinho que tinha feito tudo comigo, e o Marcelão. O Marcelo Nados, que foi aquele primeiro cara que levou lá os iPhones para desbloquear, que é o dono da Cart, que vocês viram inclusive num outro vídeo que eu falei aqui, da blindagem do meu Tesla Model X. Quem não viu, clica aqui em cima para poder ver esse vídeo. E o Marcelão do meu lado. E daí do lado do Ricardo, o Ricardo chamou mais dois amigos também para fazer parte dessa sociedade. Um deles é o Raul e o outro o Alfredo Prada Jorge, que é um outro cara incrível, assim, virou até padrinho de casamento, meu padrinho de casamento, meu, cara fenomenal. E basicamente a gente juntou essas 6 pessoas, né, que daí delas 5, né, 5 não, 4 trabalhavam no dia a dia da operação, porque o Marcelo e o Raul não, para montar a Fingertips. Basicamente o nosso investimento foi ali, cada um entrou com o seu notebook e com o seu tempo. E o Ricardo, né, tinha um escritório num prédio ali em Alphaville, em São Paulo, e falou que cederia por um tempo a sala para a gente poder trabalhar lá junto. E foi assim incrível, porque a sintonia entre eu, o Ricardo, o Alfredo e o Paulinho, cara, foi muito boa. A gente teve uma fusão mesmo muito legal, muito legal. E logo de cara a gente já começou a sair em muito jornal, revista, falando o que a gente estava fazendo, que tinha nascido no Brasil a primeira empresa com desenvolvimento de aplicativos, tudo. E daí começam as histórias interessantes. Lá no começo do iPhone, no começo do Application Store, era muito difícil você conseguir informação. Para você ter uma ideia, a Apple obrigava todos os developers a assinar um NDA falando que a gente não poderia compartilhar informações e não poderia falar publicamente sobre seu SDK ou ferramenta de desenvolvimento, nenhum tipo de bug ou problemas que a gente achasse. Então, o que a gente tem hoje em dia em fóruns, em comunidades, vídeos que ensinam a programar, lá era mato, não existia nada. Basicamente, a gente fez tudo do zero. E o pior de tudo é que a gente não podia trocar informação. Chegava um ponto de ser tão maluco que a WWDC de 2009, 10, 11, a gente ia na WWDC, ela não era transmitida, ela não podia ser gravada, não podia ser fotografada e inclusive a gente não poderia falar entre os participantes. Tinha lá uns cartazes com tudo isso, falando que era conteúdo restrito apenas para os participantes do evento. Hoje não, hoje é muito mais plural, hoje é muito mais acessível para todo mundo. Mas naquela época era super difícil. E daí logo quando a gente lançou a Fingertips, a gente falou, cara, a gente precisa chegar com algum aplicativo, né, para ser um dos primeiros brasileiros a submeter ali o aplicativo para Application Store, passar por aquele processo de review e poder falar. E a gente começou a desenvolver dois produtos. Um primeiro produto que cheguei a dar palestra com ele, foi o primeiro jogo pago do Brasil e a gente acabou ganhando um bom dinheiro com ele, era o nosso Osho, que nada mais é que um jogo da velha, o Tic-Tac-Toe, né? E a gente fez com um design bem bonitinho, parecia naquela época a gente usava muito esquimorfismo, né? Que era a parte do iPhone, para quem não sabe que tipo de design é esse, é aqueles designs que trazem muitas referências ou parte visual muito próxima da real. Então basicamente a gente tinha uma lousa lá cinza, daí era um giz
que você riscava e podia jogar com seus amigos, né? Então, incrível o jogo, um tic-tac-toe que a gente botou na loja para vender. Naquela época a loja também não aceitava assinatura, ou era aplicativo free ou aplicativo pago. Então a gente colocou esse aplicativo pago lá e começou a ganhar um dinheirinho, chamou a atenção disso. E o segundo aplicativo foi um aplicativo que nunca foi pro ar, que, cara, era um aplicativo muito divertido, onde você tinha vários avatares, tinha um smilezinho entre outros avatares. Basicamente, quando você gravava o áudio, a gente repetia esse áudio com uma distorção de voz. Só que a gente acabou não sendo aprovado porque a gente batizou esse aplicativo de Steve. Óbvio que é uma homenagem ao Steve Jobs, mas a Apple, cara, não aceitou. A gente tentou apelar, tentou mandar de novo, fizemos vários reviews e mesmo assim a Apple não liberou a publicação desse nosso joguinho, desse aplicativo. Então, para vocês terem uma ideia, a gente fez um app e nunca foi ao ar. Ele nunca ganhou a luz do sol, ele nunca foi instalado em nenhum telefone, mas era uma coisinha, uma brincadeira, né? Mas que a Apple não achou legal, principalmente por ter o nome do Steve. Ali não era Steve Jobs, mas era Steve e eles acabaram não deixando a gente publicar. Falando agora do primeiro cliente que a gente teve na Finger, e a Finger foi uma história muito bonita, porque a gente cresceu muito rápido. Basicamente eram 4 amigos que a gente começou dois deles desenvolvedores, né, mais pesados, que é o Paulinho e o Alfredo. Eu e o Ricardo, a gente cuidava mais do comercial. A gente fez a nossa primeira contratação, a gente contratou um designer, dado que a gente tinha 2 desenvolvedores full-time ali dentro, eu ajudava também um pouquinho, então a gente contratou o Edson Koji. O Edson é um cara sensacional, trabalhou comigo depois em outras empresas, inclusive na Móvel, no Play Kids e na Afterverse. Então o Koji trabalhou comigo assim há muito tempo, cara, é um cara que eu admiro super, ele foi nosso primeiro design. E eu lembro como se fosse hoje, quando a gente foi entrevistar, eu e o Ricardo, o Edson chegou no nosso escritório, tocou a campainha lá, e ele tava quase de um blazer, uma camisa mega formal, uma pastinha debaixo do braço, que parecia um computador, assim, parecia tudo menos um designer. Na hora que ele abriu o portfólio dele, a gente ficou incrédulo, e a gente falou, esse é o cara. E ele foi nosso funcionário número 1. E ele, inclusive, que desenhou a interface tanto do Osho quanto do Steve. E foi ali que começou a nascer essa sinergia, simbiose, que o Edson acabou trabalhando comigo aí quase 14 anos direto. Então, ou mais, eu acho que 14 para 16, foi muito bom. Edson, se você estiver vendo esse vídeo, obrigado por sempre, sua dedicação, trabalho, suor, cabeça e paciência. Eu tenho certeza que eu te dei muito cabelo branco. Então, mas foi muito legal. Então, esses foram os 2 primeiros apps. E daí eu e o Ricardo, a gente saiu pra rua para vender. E o primeiro aplicativo que a gente fez chamou muita atenção. Inclusive hoje, antes de gravar esse vídeo, eu vi que esse cara que topou esse desafio hoje está trabalhando na Apple, acabou de entrar na Apple, assumiu uma posição ali global muito legal. Então o Fabiano Coura, não podia esquecer de você jamais, ele foi o primeiro cara que acreditou tanto em mim quanto no Ricardo e na Fingertips para desenvolver um aplicativo para o Bradesco Seguro Alto. E aquele aplicativo foi muito legal porque foi um aplicativo que usava vários sistemas do próprio celular. Então basicamente o que a gente fazia? A gente podia fazer chamada de guincho pelo telefone. Então você teve um problema, um acidente no seu carro, né? Hoje isso parece normal, mas imagina isso lá em 2008 para 2009. Quebrou teu carro, furou um pneu, você está precisando de suporte, no lugar de você ligar para uma central, você pegava, abria seu aplicativo do Bradesco Seguro Alto e apertava um botãozinho, ele mandava a sua localização para o guincho e o guincho vinha te pegar. E a gente passava ali de X em X tempo a posição do guincho. Esse aplicativo na época fez um barulho assim absurdo. E em cima dele também a gente colocou algumas opções de clube de vantagens que poderiam ser, você conseguia ver em volta, né, ao seu redor ali baseado no GPS. Então foi um aplicativo que chamou muita atenção, teve muita matéria, muita revista e ele começou a abrir as portas para a Fingertips virar o que a Fingertips foi. Para você ter uma ideia, a Fingertips desenvolveu mais de 450 apps. Algumas pessoas falam 500, outras falam uns 390, mas assim, foi app para dedéu. A gente desenvolveu aplicativos para as principais marcas do Brasil. Então a gente logo outro aplicativo muito legal que tem uma história que eu conto daqui a pouquinho foi para o Itaú, né, para o Itaú Personalité. A gente desenvolveu para o Bradesco, a gente desenvolveu para Vale, a gente desenvolveu para Natura, para Fleury, Caixa Econômica Federal, Brasil Telecom, Embratel.
cara, Embraer, nossa, fizemos muito aplicativo, assim, se eu listar, Grupo Abril, quantas mil aplicativos a gente não fez pro Grupo Abril, pra Vivo, pra Claro, pra TIM, pra Oi, assim, a gente desenvolveu muita coisa legal. Projetos malucos como Rock in Rio, que eu também vou contar um pouquinho para vocês a história, mas o fato é que a gente começou a fazer essas vendas e a empresa começou a ganhar um corpo muito legal e a gente começou a contratar muitas pessoas. Então a gente saiu ali de uma empresa que eram 4 amigos malucos para chegamos a ter, eu acho que foi quase 100 funcionários na primeira etapa, e depois que a gente fez a fusão com uma outra empresa, que daí ele fica pro episódio 6, cara, a gente passou de 300 pessoas, mas a Fingertips cresceu numa forma, cara, assim, explosiva. Foi muito legal, porque num dia a gente estava ali batendo na porta de todo mundo, pedindo para que eles topassem fazer aplicativo, e depois de 3 ou 4 meses, tava todo mundo querendo demandar, pedir, e a gente não tinha como entregar, porque você não achava profissional qualificado para desenvolver software naquela época. Então foram, nossa, quantas noites e noites sem dormir até conseguir dar vazão e estruturar a empresa. Mas uma história legal de venda, e daí mostra um pouquinho tanto do nosso ímpeto como a agressividade. Eu falava muito pro Ricardo que a gente precisava ter uma Big Corp. Ter feito um aplicativo para o Bradesco Seguro Alto era legal, mas a gente precisava ter um aplicativo transacional para colocar a gente em outro patamar. E basicamente o que a gente fez? A gente desenvolveu uma casca que encapsulava ali o mobile site do Banco Itaú, e a gente conseguiu marcar uma reunião com o vice-presidente de tecnologia e com a vice-presidente de marketing na época, e na hora que a gente chegou na reunião, eu chamei eles, né? Daí apresentei um pouquinho da Fingertips, falei do meu passado, falei o que a gente tinha feito, o background do Ricardo também, tudo, e nessa reunião a gente perguntou se eles tinham interesse em desenvolver o aplicativo. Logo de cara eles falaram que não, porque eles já estavam tentando fazer o desenvolvimento interno, e eu falei para eles, olha, é super complexo, vocês já devem ter visto tudo, se eu tivesse uma solução aqui pronta para vocês topariam? E eles falaram assim, como? Eu peguei, tirei um iPhone do bolso e mostrei para eles já rodando o aplicativo ali, naquele momento era o aplicativo do Personalité funcionando. Os caras ficaram de queixo caído. E daí começou a nossa negociação com o Itaú. A gente acabou desenvolvendo para o Itaú bastante coisa, inclusive o primeiro token, implementação de alguns outros recursos. Foi muito legal essa jornada, mas logo depois de um tempo, né, o Itaú com certeza iria internalizar o desenvolvimento do software, acabou colocando para dentro de casa, mas a primeira versão do aplicativo do Itaú foi a Fingertips que fez ali, e numa estratégia mega agressiva de venda, onde a gente chegou já com o produto pronto, mostrou para o cliente gostou, daí passou por todo o sistema de segurança deles, né, antes de fazer o rollout, mas foi muito legal. Depois disso, desse aplicativo do Itaú, o que já era, né, já tinha chamado a atenção, acabou aumentando muito mais. Então a gente acabou fechando com Abril, como eu falei, a gente fez basicamente 70%, 80% dos aplicativos da Abril naquela época. Então a gente fez Veja, Exame, Placar, todos os guias de viagem, os aplicativos do guia de viagem foi um desafio muito legal, porque o guia de viagem é uma revista, né, onde tem muita informação. Eles tinham um banco de dados extremamente complexo, e aquele momento, o que eles pediram? Eles queriam que a gente fizesse um framework que cuspisse vários aplicativos. Então a gente fez um desenvolvimento com uma plataforma super legalzinha, onde consultava esse banco de dados e cuspia vários apps. O roteiro 50 dicas imperdíveis para Paris. Ele pegava e cuspia o aplicativinho. Eu quero um roteiro, as principais praias da Europa. Ele pegava e cuspia um aplicativinho. Então a gente fez esse framework para eles. A gente fez também o aplicativo para Veja, né, que naquela época era o carro-chefe da Abril, era a revista de maior renome, maior circulação no Brasil. Cara, saiu na Veja, bombava. Então ter ali feito esse aplicativo também me deu muito orgulho. E chegou um momento na Finger, daí se eu contar de todos os clientes aqui a gente vai ficar uns 40 minutos falando. Mas foi muito legal na Finger que eu comecei a pensar em fazer produtos para o usuário final, que é com que eu trabalho hoje em dia. E naquela época, cara, eu era enlouquecido por isso. E eu cheguei, mostrei para o Ricardo e falei assim, Ricardo, no lugar da gente vender só aplicativo para empresa,
a gente deveria ter aplicativos internos nossos, que a gente atende o consumidor final. Isso vai gerar mais audiência, a gente vai ter mais volume e a gente acaba tentando cobrar deles direto. E nessa época estava começando a virar o mercado para aplicativos de serviço, porque até então todo mundo queria lançar o aplicativo, mas não sabia nem para que ele ia usar, né? Era mais para receber a estrelinha no crachá, tudo. E a primeira empresa que começou a mostrar que poderia ser serviço foi o Uber. E eu lembro que eu estava em São Francisco quando a gente viu um pitch do Uber mostrando o que eles estavam pensando em fazer. Naquela época era basicamente motorista, sabe? De capzinho, tudo que vai lá e te encontra e o aplicativo só facilitava ali a comunicação. Quando a gente voltou para o Brasil, eu falei para o Rico, cara, temos que começar a desenvolver aplicativos que façam sentido para que a gente tenha essa recorrência, né, alta frequência de uso, entre outras coisas. E aí a gente começou a ter a nossa gama de aplicativos que depois a gente teve outra sacada que foi como monetizar ele. Então a gente lançou um primeiro aplicativo que foi o Brasileirão. Então basicamente foi o primeiro aplicativo que você conseguia ter acesso aos resultados e o jogo em tempo real na palma da tua mão. Esse aplicativo depois, para a gente monetizar, que a gente não queria cobrar do usuário, a gente queria fazer publicidade, só que naquela época os banners, né, de telefone celular não eram tão valorizados como é hoje em dia, então pagava-se muito pouco. E para que a gente conseguisse fechar a conta ali, valesse a pena, o que a gente fez? A gente vendeu um patrocínio completo desses aplicativos, coisa que não existia naquela época. Então basicamente a gente pegou e lançou o primeiro aplicativo do Brasileirão com a Petrobras, então era Power by Petrobras. Então você entrava, tinha lá logo tudo da Petrobras fazendo a divulgação ali do Brasileirão. Depois ele acabou virando Embratel e ele virou, se eu não me engano, também Brahma em determinado momento. Igual o Brasileirão, a gente fez mais uma série de outros esportes. Então a gente tinha a Fórmula 1 com o pessoal do Santander, que ficou um aplicativo muito legal, muito bonito. Foi o primeiro aplicativo de Fórmula 1 mesmo, para você acompanhar em tempo real. Funcionava muito legal. A gente fez depois Copa Sul-Americana, a gente fez Copa América, a gente fez a Copa do Mundo, que daí tinha que tomar todo o cuidado, que a gente não podia usar o nome Copa do Mundo. A gente fez o de UFC, que a Budweiser patrocinou, que ficou muito legal também esse app. Tinha apostas, você podia, apostas entre aspas, né, que você não ganhava, mas você podia fazer sugestão de qual lutador você achava que iria ganhar, você conseguia ver o ranking com os amigos, entre outras coisas. Foi bem divertido. E a gente fez muitos projetos malucos. O projeto mais maluco que a gente fez foi um do Rock in Rio, onde o Rock in Rio estava começando a bombar, voltando, e a gente decidiu fazer ele todo baseado em redes sociais, porque o Facebook, né, o Facebook Apps tinha vindo naquele momento assim, e tava bombando. E cara, que dor de cabeça. Eu acho que se eu falar isso hoje pro time, eles se arrepiam inteiro de novo. Porque quanta dor de cabeça deu para fazer esse aplicativo, principalmente porque a gente usava o Facebook Login, sistema de comentário, o sistema de DM, o like, cara, tudo do Facebook. O Facebook não aguentava, dava pau pra caramba. A gente usava agenda de dentro da comunidade. Então, foi um sofrimento, um parto, mas conseguimos lançar esse aplicativo. Foi um aplicativo também transacional, você podia comprar algumas coisas no bar através dele. Acabou não sendo um sucesso, mas pelo menos não foi um fracasso, então a gente conseguiu colocar no ar. E daí tem 1 milhão de histórias ainda sobre desenvolvimento. O importante, né, da Fingertips, na minha opinião, foi o que ela conseguiu proporcionar de crescimento, né? Crescimento não só de gestão, mas de conhecimento básico de contabilidade, DRE, entre outras coisas que eu precisei aprender para administrar a empresa. Foi a primeira empresa onde a gente teve uma escala muito legal de funcionários. Foi uma empresa que me proporcionou várias mudanças, então a gente teve que fazer captação. E daí aqui eu queria mandar um abração pro TK e pro Candré lá da Matera, que eles fizeram investimento na gente, nosso primeiro investimento, depois do nosso investimento anjo com o Marcelão lá, e o TK e o Candré foram super parceiros lá, colocaram não só o dinheiro para a gente poder ampliar, né, a nossa estrutura e continuar crescendo, mas também a estrutura da Matera como back office lá, a financeira, para a gente conseguir organizar a casa e conseguir ter um maior crescimento. Então fica aqui meu agradecimento para eles também. E a Fingertips saiu de um escritório que era pequenininho ali em Alphaville para um escritório maior em Alphaville. Daí esse escritório ficou pequeno, a gente viu que os nossos clientes estavam em São Paulo, a gente mudou para a Ferreira de Araújo. A gente pegou meio andar num prédio ali na Ferreira de Araújo, do lado do Pirajá.
Depois de um tempo, a gente fez aquela tradicional quebra de parede, a gente pegou o escritório do lado, arrebentamos a parede, deixei os funcionários chutarem, bater lá os nossos colaboradores, arrebentarem a parede. A gente passou a ter um andar inteiro. Esse dia a gente comemorou muito, foi muito legal, quase botamos fogo lá no escritório, porque não lembro como, cara, aconteceu, pegou um fogo num pedaço de carpete lá, então assim, uma loucura, mas acabou ficando tudo bem, nada aconteceu, não chegou a rodar os sprinters, nada, mas é uma história que a galera lembra até hoje, quando a gente estava lá quebrando, e juntamos muita gente boa, assim, muito, para mim é muito gratificante ver que algumas pessoas que entraram na Fingertips como estagiário, hoje trabalham na Apple, sendo cara... Apple, como que é? Developer Evangelist, né? Então, trabalham hoje na Apple como Developer Evangelist. Então, assim, e não é uma pessoa não, tá? Hoje, para você ter uma ideia, tem umas 15 ou 20 pessoas que trabalharam na Fingertips que estão trabalhando para a Apple. A maior parte delas lá em Cupertino. Então é muito legal eu ver que naquela época a gente conseguiu preparar bem a molecada, a gente conseguiu dar oportunidade, a gente conseguiu fazer com que eles crescessem e hoje eles estão ocupando cargos, não só cargos de especialista, mas cargos de liderança na Apple e em outras grandes empresas. Então, cara, eu fico muito, muito, muito orgulhoso mesmo. E foi um espaço onde a gente dava muita liberdade para todo mundo trabalhar. Sempre foi uma empresa com o nosso DNA, assim, então era um DNA um pouquinho mais bagunçado, onde a gente não tinha horário, era extremamente flexível, um lugar mega divertido, onde a gente curtia de fato passar o tempo, passar as madrugadas para entregar os projetos, era super realizador, assim, né, revigorante, a gente conseguir entregar os projetos e ver depois a alegria no cliente ali, de conseguir colocar isso no ar e depois colher o feedback dos usuários e ficar fazendo aquele ciclo de melhoria. Foi um momento muito, muito bom mesmo. Tanto é que a gente chamou a atenção de outras empresas e a gente acabou fazendo uma fusão com uma outra empresa de mobile que na época eram nossos concorrentes. Mas depois eu conto mais detalhes dessa história. Aqui foi um pouquinho da Fingertips para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí seus comentários, seus likes, dê bronca em mim, fale assim, pô Breno, por que você não contou melhor essa história, aquela história tal, que eu volto aqui e gravo um outro vídeo para vocês tentando dar mais detalhes aí de um pouquinho dessa minha maluca vida, mas muito gostosa. E é isso. Espero vocês na próxima quarta-feira. Não esqueçam, se inscrevam nesse canal e se você chegou até aqui, deixa um comentário aí, hashtag eu vi tudo, para que a gente volte com mais força ainda para o 6º episódio dessa jornada. Fui!